Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje você vai conferir comigo o teste em jogos do Positivo Q20. Esse aparelho aqui que ele custa bem baratinho pelo que ele entrega em relação a armazenamento e as suas especificações. E se você tem interesse de comprar ele para jogar alguns jogos, nesse vídeo você vai saber se ele roda tranquilamente PUBG, Call of Duty e o Free Fire, beleza? Vai deixando seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você queira comprar o Positivo Q20, vou deixar os links aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Agora, bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, já está iniciando aqui o Call of Duty, vai ser o primeiro jogo que eu vou testar aqui no Positivo Q20, tá? Então, vamos lá. Configurações, o máximo suportado por ele é isso daqui, ó. Baixo e taxa de quadros alta, tá? Por ser um processador não muito conhecido, ele não tem um suporte maior, mas ele roda muito liso, tá? Pelo menos de um primeiro momento assim jogando, ele tem suporte sim ao jogo. Você consegue rodar o Call of Duty sem muitos problemas, tá? Claro, ele não é 100% fluido. Quando tem muita explosão, muito tiroteio perto de você, dá um leve engasguinho, bem pouco, mas também, pela faixa de preço do dispositivo, não dá pra gente reclamar, né? Não tem muitos aparelhos que rodam tão mais liso do que ele. E o que impressiona é que é um processador que a gente não vê muito por aí, né? O modelinho dele é o Unisoc, eu anotei aqui porque não é um modelo conhecido, deixa eu ver aqui, ó. SC986-3A, é um nome totalmente esquisito, mas que ele é um octa-core e tem núcleos bem potentes, tá? Talvez com uma boa otimização aí das desenvolvedoras de jogos, ele tem um suporte, ô louco, é o Jack Chan aqui, ele tem um suporte melhor em relação aos games. Eu já joguei também outra partida do Call of Duty, essa segunda, tá? Pra gente medir a temperatura, né? Porque temperatura é algo muito interessante, tá? O máximo que deu ali foi 36, 38, 37.8 é o máximo que a gente atingiu. Na minha opinião, eu achei muito interessante em relação à temperatura, porque ele não esquenta quanto aos outros smartphones que eu já testei aqui no canal. E é impressionante porque ele é um aparelho que, tecnicamente, não tem todo o desenvolvimento que tem as outras marcas, etc. E eu esperava que ele esquentasse mais. Caiu uma bomba do meu lado, ó, vocês viram que lagou? Então, quando tem essas quedas de bomba, coisa do tipo, dá um lagzinho, tá? Então é como se fosse o CS 1.6 na fumaça quando você entra dentro, sabe? É a mesma coisa, tá? Mas em relação a mexer aqui a mira, tudo tá muito suave, muito tranquilo. Claro, se pudesse aumentar mais os gráficos, eu acredito que não rodaria tão fluido, tá? Mas Call of Duty está aprovado, agora eu vou passar pro PUBG. Vamos lá pessoal, eu já estou aqui com o PUBG aberto, tá? Já vou mostrar as configurações que nós estamos aqui no Positivo Q20. Leve travada, mas nada muito brusco. Ó, deu umas leves enroscadinhas no carregamento. Vou aumentar um pouquinho o áudio aqui, pra gente ouvir os tiros, né? Leves travamentos. Vamos lá, vamos entrar aqui dentro da casa aqui. Uma granadinha. Ó, pelo que eu tô sentindo, o jogo não tá pesado para mim jogar, mas ele tá dando umas leves enroscadas. Em relação à configuração, eu já tô no máximo suportado, que é no balanceado médio, e a gente tem também suave médio, tá? Mas eu já tô testando no máximo para ter certeza que ele dá conta do recado, tá? Claro, não é um processador muito forte, mas para PUBG, um jogo casual ali, outro aqui, aparentemente ele dá conta, tá, galera? Eu tô sentindo ele esquentar um pouquinho mais do que no Call of Duty. Claro que com mais jogatina tende a esquentar bem mais, né? Mas testando aqui por cima, o aparelho não tá assim também pegando fogo, algo bem positivo, né? Porque normalmente quando a gente coloca os jogos tudo no máximo suportado, tende a esquentar bastante. Em relação ao PUBG aqui, ó, para jogar sem ser competitivo, vai tranquilamente, tá? Claro, se você é uma pessoa mais competitiva, provavelmente você vai sentir o desempenho dele bem lag, tá? Não é nada muito rápido. Ó, apertei para tirar aqui, deu uma travadinha, tá vendo? Ele é um aparelho que vai rodar o jogo, mas ele tem suas limitações, tá? Vamos ver a temperatura dele. Ele tá um pouco mais quente. 38,
máximo bater 38. A sensação térmica contra o Call of Duty está um pouquinho maior, tá? Tá dando 38 aqui, que é praticamente a mesma coisa do Call of Duty. Mas eu sinto a sensação térmica no aparelho todo um pouco maior. Coisa que no Call of Duty estava aparecendo só na parte de cima do aparelho, tá? Mas isso tem de ser porque a dissipação do calor pelo vidro tá sendo maior, porque a temperatura está sendo maior no geral. Mas localizada tá bem próximo, tá? Vou jogar mais um pouquinho aqui pra gente testar e já volto para falar para você o que eu achei. Galera, eu não tô achando ninguém aqui por enquanto. Tá bem pacato. O aparelho tá esquentando um pouco mais, mas nada agravante. Mas no quesito geral tá rodando de boa, tá? Não tá travando tanto. Se você não é uma pessoa assim tão exigente com o aparelho e precisa de um dispositivo para jogar um PUBG uma vez ou outra aí sem muitas exigências, né? Em relação a gráficos, tudo, é uma boa pedida. Claro que é um processador bem limitado, mas ele consegue dar conta do recado em relação ao PUBG. Agora eu vou entrar lá no Free Fire para a gente ver se ele consegue rodar no máximo, para caso você tenha interesse. Vamos lá, galera, já está aberto aqui o Free Fire. Vamos ver as configurações padrões que ele traz aqui pra gente, tá? Estamos em básica, onde está aqui gráfico? Eles mudaram aparentemente, né? Mudou. Ó, tá no padrão, eu vou colocar no Ultra. E vou deixar o desempenho resolução alta e vamos deixar em brilho. Tá? Beleza. Vamos iniciar aqui. Eu vou iniciar o game e eu já volto. Vamos lá, galera, já tô caindo aqui. Vamos ver aqui, eu vou parar, acho que vou parar do lado da ponte aqui. Como é que eu não conheço muito o mapa, né? Mas, interessante aqui é testar, ver se vai travar, né? Vamos lá. Ali. Tá morto. Galera, tá rodando liso, cara. Então aí, ó, teste de jogos do Positivo Q20. Claro, se você jogar por muito mais tempo, ele tende a esquentar mais. Mas o desempenho está se mostrando bem estável jogando entre esses 3 jogos aqui, fechando, abrindo eles, carregando e tudo mais, tá? Então, se você tiver interesse de comprar o Positivo Q20 para jogar esses jogos, ele se dá bem, só no PUBG que fica um pouquinho mais pesado, tá? Mas nos outros, ele se dá bem tranquilamente, tá? Então você já tem uma média aí de noção de quais jogos você consegue rodar. Algumas pessoas podem perguntar, será que ele roda o Genshin Impact? Galera, infelizmente, esse processador aqui não consegue, tá? Fica bem ruim, então eu não recomendo você instalar o Genshin Impact nele, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar o Positivo Q20, tem link aqui na descrição também, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.